Olá, queridos, que você seja bem-vindo a essa plataforma online de devocionais da Comunidade do Redentor. Nós ficamos sempre muito felizes de poder compartilhar a palavra de Deus que nos sustenta, para que você também possa começar bem o seu dia. Nós continuamos na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, e hoje nós vamos estudar o capítulo 5. O que me chama a atenção nesse capítulo 5 é o conteúdo com o qual Pedro exorta aquelas lideranças com as quais ele está falando. Pedro ele se coloca no papel de presbítero como supervisor, como pastor, como co-participante desse pastoreio, de pessoas da igreja, e ele está falando também para presbíteros, ele está falando para pastores, para líderes a respeito das verdades de Deus. E diante de uma situação de crise, que eu havia falado já no devocional anterior, na situação de crise e dificuldade, Pedro, 34 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, então já tinha passado bastante tempo da convivência que ele tinha tido com Jesus, o teor, a essência do que Pedro ensina para os líderes tem a ver com o que ele vivenciou com Jesus. Presta atenção nisso. Não é o que Jesus ensinou simplesmente para Pedro, não é as teorias elaboradas por Jesus, não. E tampouco é o que Pedro vivenciou na própria comunidade de fé, seja lá nos estudos que ele possivelmente fez a respeito das Escrituras, a ressignificado de Jesus para a realidade do Antigo Testamento, para o povo judeu, que é onde o Pedro tinha mais ênfase. Pedro, ele ensina o que ele experimentou no relacionamento com Jesus. Eu queria dizer isso para você, que é o que nós vivenciamos da fé, que marca as pessoas. É o que as pessoas veem nós fazendo, é que marca as pessoas muito mais do que o que nós dizemos. Por isso, olha só o que ele diz aqui, verso 2, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. A primeira coisa aqui é a gente lembra da restauração de Jesus a Pedro. Quando Jesus havia ressuscitado, ele caminhou com Pedro na beira da praia e por 3 vezes perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? No final de cada pergunta, Jesus enfatizava isso, pastorei as minhas ovelhas. Jesus estava restaurando o seu propósito. Pedro estava falando, olha, é essencial você saber que as pessoas que você cuida não são suas, mas são de Deus. Deus está cuidando delas. Mas também ele fala, não façam por ganância, mas com o desejo de servir. Isso ele aprendeu de Jesus, quando ele teve aquele embate com Jesus, que Jesus queria lavar os seus pés, ele não tinha deixado, e depois Jesus disse que se ele não lavasse os pés, não ia ter parte com ele, então ele deixa lavar os pés, entendendo que mesmo ele sendo mestre e Senhor, ele estava servindo. Essa é a essência da fé cristã, servir os outros. Mas também ele continua e ele diz a respeito da maneira como nós devemos viver. E aí ele chega lá no verso 3 e ele diz assim, não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, nós não devemos controlar as pessoas, muito menos determinar a caminhada delas, nós devemos fazer como Jesus fez, inspirar pessoas a caminhar nos caminhos de Deus, orientar as pessoas com a nossa própria vida, o que significa refletir a Jesus nessa terra. E o final, para mim, é o mais marcante. Ele diz assim, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Gente, aqui Pedro está dizendo, olha, a gente vai passar por aflições, sofrimento, mas não espere recompensa agora. Não espere tapinha nas costas, não espere nada disso, porque a nossa verdadeira recompensa e coroa imperecível está na glória com Deus. Então, ele aprendeu isso com Jesus. Jesus levou ele a um monte, ele, João e Tiago,
Pedro, Tiago e João foram a um monte junto com Jesus. E aí Jesus foi resplandecido, né, transfigurado em glória. E ali houve uma voz do céu: esse é o meu filho amado, ouçam-no. E ali ele viu a glória de Jesus. Mas, depois de ver a glória de Jesus, Pedro disse: olha, isso é bom demais, vamos fazer tendas aqui. E Jesus disse: não, não. A partir daquele momento começa a paixão, o caminho de Jesus à cruz. E estava ensinando algo para Pedro: Pedro, você vai viver o testemunho da fé em obediência, passando pelo que tiver que passar de sofrimento. Mas saiba que a glória é garantida lá no final. Que você, querido, possa ter um relacionamento pessoal com Jesus e possa testemunhar de Jesus, ainda que a glória venha só lá no final, coroado pelo próprio Deus. Que Deus abençoe você e fortaleça a sua fé. Amém.